Olá, meu amigo e amiga. Muita gente não percebeu, mas nas últimas horas, filas andaram aqui no Brasil. Isso mesmo, filas no plural, para desespero de muitos criminosos que fizeram tanto mal contra o povo brasileiro. Ontem, no nosso último encontro, eu mostrei aqui para vocês um placar parcial de 7-0 contra pretensões que beneficiariam o ex-presidente da República, o inelegível, de uma eventual prisão e também neutralizando o inquérito do dia 8 de janeiro. Pois bem, isso tudo fracassou. E nessa manhã de sábado, quando a gente vê o que aconteceu no fechamento da votação ontem, nessa sexta-feira, a gente vê um placar de 10-0 contra o inelegível. Isso sinaliza muitas coisas, porque dentre os votantes existem ali dois ministros que sempre foram alinhados com a figura do inelegível, do ex-presidente da República. No Rio de Janeiro também, uma notícia muito preocupante para os bolsonaristas em termos de terem um governador raiz à frente de um estado importante como o Rio de Janeiro. O governador atual, Cláudio Castro, está com a batata muito torrada e o julgamento ontem da permanência dele aqui no Rio de Janeiro ou não foi suspenso ontem, mas a fila está andando, deu uma andada e no caso dele, uma andada muito ruim para ele, né? Bom, vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, quero te dar as boas-vindas aqui no nosso Portal do José. E se você está chegando agora, conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe e recomende. Não se esqueça, dê o seu joinha, mande seu comentário aqui no nosso portal, que são preciosos. E se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você aqui, como eu já disse, é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Bom, vamos abrir aqui o nosso papo aqui com a notícia dessa manhã de sábado, né? STF nega por unanimidade salvo-conduto contra a prisão de Bolsonaro. O STF negou por unanimidade um pedido de salvo-conduto para evitar uma eventual prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de Estado. Então, gente, isso não é nada legal, né? Para quem está com a espada sobre a sua cabeça, né? Além de blindagem preventiva, Djalma Lacerda também queria o fim das investigações sobre a tentativa de golpe de Estado, né? Então, fracassou e agora os sinais aí ficam bem claros, né? Que mesmo os ministros alinhados com Bolsonaro estão vendo ali que diante das evidências, diante daquilo que chegam até os autos, que são colocados nos autos para eles analisarem, são situações irrefutáveis, né? Como outras aqui que eu vou conversar com vocês ao longo do nosso papo aqui. Fazendo um corte vindo aqui para o Rio de Janeiro, relator vota por cassação e ineligibilidade de Cláudio Castro e julgamento é adiado após pedido de vista. A ação no TRE aponta corrupção no CEPERJ e na UERJ. Em seu voto, o relator Peterson Barroso Simão também condenou o vice, Tiago Pampolha, e o vice-presidente da Alerj, Rodrigo Bacelar. Julgamento recomeça nesse 23 de maio. Gente, é um escândalo cabeludo. Se utilizou aqui instituições públicas para colocar aqueles cabos eleitorais fantasmas e fazer com que esses cabos eleitorais fantasmas ganhassem um dinheirinho, né? E fizesse a campanha da chapa do bolsonarista Cláudio Castro, né? Tudo em nome de Jesus, né? Porque todos eles gostam de jogar isso aí também, sempre um aspecto religioso, né? Para engrupir pessoas incautas no Brasil e no Rio de Janeiro isso funcionou muito, né? O Rio de Janeiro é o segundo estado com o maior número de evangélicos, então campanha dele, ele que é cantor evangélico, né, o Cláudio Castro, enfim, isso funcionou também, mas como muitos picaretas do mundo da fé, né, e o Cláudio Castro está mostrado aqui que é um desses, né, a batata assou e a situação vai ficar complicada, né. Ele teve uma fala de defesa dele aqui muito curiosa, né, que é o seguinte, o advogado dele disse: é importante ressaltar mais uma vez que as suspeitas de irregularidade, não é suspeita de irregularidade, as irregularidades estão provadas, as pessoas receberam grana sem trabalhar, todo mundo um cabidão de emprego gigantesco, ocorreram antes do processo eleitoral. Assim que tomou conhecimento das denúncias, o governador ordenou a suspensão de pagamentos e contratações realizadas pelos projetos ligados à Fundação CEPERJ e logo depois determinou a extinção deles, informou a defesa do governador. Olha só, não é que ele tomou conhecimento, ele estava se beneficiando do esquema. O problema foi quando o crime se tornou conhecido através de denúncia, através da imprensa. Aí vai fazer o quê? Vai manter o crime em ação? Então, gente, não tem escapatória para a criatura, tá?
Esse aí, olha, e quem promoveu a ação, além da chapa do Marcelo Freixo, na época, né, candidato a governador, foi o Ministério Público Eleitoral. Os promotores ali estabeleceram ali uma denúncia muito consistente, né? Então vai ficar ruim aí para o cidadão, como vocês podem ver, filas deram andada, né? E aí, no mundo da bandidagem, o que a gente vê? A gente vê algum comentário do clã Bolsonaro em relação a isso, algum Cláudio Castro, dizendo, olha, é inocente, não aconteceu nada disso, é parceiro. Não, absolutamente nada. Só Silas Malafaia, né, que é, enfim, a pessoa desse universo aí religioso, veio prestar solidariedade ali ao Cláudio Castro também? Também não, né? Aí todo mundo se finge morto, todo mundo desaparece. E aí, qual é a preocupação do Flávio Bolsonaro? Esse honestíssimo político, né? Esse homem que conseguiu fazer uma multiplicação de patrimônio que nem na Bíblia a gente conseguiria ver uma multiplicação de peixes ou de pães, né? Já que eu estou falando de religião aqui. E aí, qual a preocupação do Flávio Bolsonaro? Levantar a suspeita contra o Paulo Pimenta, se o Paulo Pimenta andou bibiricando alguma coisa nesses últimos dias, né? Aí ele colocou um vídeo aqui. E aí, bebeu ou não bebeu? Pela cara parece aquele candidato de São Paulo comendo pastel e tomando caldo de cana. Aí ele coloca esse vídeo aqui do Paulo Pimenta. E aí, assim, vai até aparecendo um abastecimento ali de água, né? Porque no comecinho aqui, eu reparei agora, tem uma, eu não sei se está dando para vocês verem, tem uma torneirinha, tem uma mangueirinha azul, né? Está sendo jogada ali, né? Eu acho que o Paulo Pimenta falou uma coisa de água aqui, deixa eu ver. Ele falou alguma coisa de água assim. E aí, enfim, todo mundo ali beberica esse líquido branco, né? Ele está provando ali. Provavelmente, gente, vou dar um chute aqui, tá? É uma água proveniente desses filtros que foram lá para o Rio Grande do Sul, tá? Que tem uma mangueirinha azul dessa na ponta. São águas que entram, né? Águas que estão com algum tipo de poluição. E aí o Paulo Pimenta está fazendo ali um teste ali com os outros membros, os outros servidores, né? Que estão atuando nessa tragédia toda. Mas o Flávio Bolsonaro, num ato de extrema calhordice, levanta que isso aí seria aí uma bebida alcoólica, né? É muito banditismo. Então ele pergunta, bebeu ou não bebeu? Senhor Flávio, o senhor tem que responder também, né? O seu pai roubou joias ou não roubou joias, né? Porque a Polícia Federal está dizendo que sim, que o casal embolsou joias valiosíssimas, né? Então essa é a pergunta, né? Já devolveram todas as joias? Aliás, senhor Flávio Bolsonaro, o senhor já explicou como é que o senhor recebeu mais de 1.500 depósitos em dinheiro na conta da sua chocolateria? Que coisa é essa, né? O processo, por uma questão técnica, ele foi ali abafado pelo bolsonarismo dentro do Poder Judiciário. Mas a pergunta resta, né? Como é que o senhor conseguiu fazer que a sua loja de chocolate recebesse tanto dinheiro em espécie? Eu já fui pequeno empresário, comerciante, você que está me ouvindo, que trabalha com alguma atividade relacionada a comércio também, eu te pergunto, você recebeu a massa de recursos na sua empresa sempre em dinheiro vivo? Enfim, são mágicas, né, que essas criaturas não conseguem explicar. E também a coleção de Rolex, né, que foi distribuída a todo tipo de funcionário. Isso aqui é uma viagem aqui do clã, junto com outros servidores públicos, né, do bolsonarismo, aos Emirados Árabes. Ali no fundo está o Dudu Bananinha, está o Flávio Bolsonaro, está o general Heleno, tem Almirante, tem tudo, Bolsonaro ali no meio, todo mundo, tem ali o Gilson Sanfoneiro, o Sanfoneiro Macabro. Gente, uma expedição inútil. Esses caras ganhavam diárias poupudas, não trabalhavam e depois traziam muamba dentro do avião presidencial. Gente, como é que a gente pode classificar isso numa grande orcrim? Bom, se tem dúvida em relação a isso, o Tribunal de Contas da União, as instituições mandaram que esses criminosos distraídos, né, que esses apropriadores indébitos, né, distraídos, eles devolvessem. Ex-ministros do governo Bolsonaro são alertados a devolver relógios de luxo. General Heleno tinha um Rolex. Ex-ministro do Gabinete de Segurança Nacional, General Augusto Heleno, já devolveu artigo de luxo. O ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, sugeriu perícia para verificar o valor do relógio. Então, além de gatuno,
além de criminoso, é cínico, né? Será que está achando que os árabes iam dar relógio Rolex falsificado, que é coisa de menor monta? Complicado, né? Então, gente, tem outra notícia aqui também muito interessante que eu quero compartilhar com vocês, está no Estadão de hoje, tá? Que mostra que, embora, como eu disse para vocês, muitas pessoas não estejam atentas, filas estão andando, tá? Investigação sobre tentativa de golpe está em via de conclusão, diz PGR. O Estadão deu esse furo aqui, com informação do Paulo Gonet, Procurador-Geral da República. Informação consta em decisão do ministro do Supremo Alexandre de Moraes, que ontem mandou soltar o coronel Marcelo Câmara, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Gente, muita gente fala assim, o Alexandre de Moraes está flexibilizando, ele soltou um aqui, soltou outro aqui. Gente, não significa que essas figuras que não estejam mais em prisão preventiva, que eles serão inocentados. O processo vai ser julgado, o processo vai ser decretada, no final, prisão de muitas dessas criaturas. E quem já ficou um tempo preso, simplesmente terá o benefício de descontar esse tempo que ficou preso na sentença futura. Isso não significa que essas pessoas estarão livres, não, né? Como eu tenho dito a vocês aqui, muitas vezes a gente tem algum grau de ansiedade, né? Mas a ansiedade, gente, é a nossa impotência de controlar o futuro. Eu, abrindo aqui um parênteses aqui com vocês nesse final do nosso encontro, eu abri muito o nosso portal aqui por conta de uma ansiedade também que eu tinha, né? De ver as coisas que estavam acontecendo aqui no Brasil quando o Bolsonaro ganhou as eleições e da insanidade que eu estava vendo já atingir a mim, no meu estabelecimento comercial, nas faculdades que eu dava aula. Eu comecei a ver uma gente muito estranha falando coisas muito esquisitas. Eu falei, tem que conversar sobre isso, né? E uma das formas de combater a ansiedade é escrever, é você se comunicar. Aqui do nosso espaço, dá para a gente fazer um pouco esse exercício, né? Você mandar o seu comentário, você desabafar aqui, você no chat, conversar com outras pessoas, enfim, você compartimentaliza o seu momento de ansiedade. Até o próximo encontro, aí entre uma situação e outra, você se distrai, você vai caminhar, você respire, você procure afastar esses pensamentos assim que te causam ansiedades, né, de acelerar logo o futuro, porque essa ansiedade, meu amigo, preste bem atenção, quem tem essa ansiedade de maneira muito profunda na alma e sabe que vai entrar pelo cano, são esses criminosos todos. Você tem que aproveitar o seu dia e ter muita calma nessa hora, tá? Não fique aflito, as filas estão andando e quem tem que estar no desespero são os criminosos e não você, tá legal? Um grande abraço, mais tarde a gente volta, tá bom? Tchau!